Era uma vez. Pronto. O tema de hoje é esse. A gente vai falar rapidinho, essa é uma live rápida, a gente vai se encontrar todos os dias aqui às 17 para falar daquela agenda que a gente postou hoje lá no feed. Então hoje é quarta e hoje a agenda é falar um pouco, eu vou contar a minha história. A minha história no café tem 20 anos. Ela meio que coincide com a história do café especial no Brasil, que tem para o consumidor um pouco menos e para produtor de café especial um pouco mais, e ou para a organização disso, né? Muito bem, então eu vou contar como é que tudo começou. Em 2000, em 99 eu morava no Rio, estava estudando psicologia lá, daí decidi voltar para São Paulo, quer dizer, voltar não, eu tinha morado em São Paulo com 7 anos de idade. Mas eu resolvi vir para São Paulo porque minha irmã estava aqui, minha mãe estava aqui e vim para cá. Em 2000, janeiro de 2000. E aí estava estudando psicologia, consegui transferir minha faculdade de psicologia e daí consegui eu voltei pro Berlitz. Eu dei aula no Berlitz em Porto Alegre, em São Paulo, na década de 90. Consegui voltar pro Berlitz para dar aula de português para estrangeiro e inglês, para pagar a faculdade. Morava num quartinho em cima do restaurante. Eu arrumei um quartinho para mim, porque a gente tinha falido, basicamente, estava tudo muito, muito ruim, gente. A minha situação de vida, assim, falando de grana, era horrorosa nessa época, muito bem. E aí uma amiga minha de muitos anos atrás, da década de 90 também, me convidou nesse ano para ajudá-la a montar um projeto de cafeteria nas lojas de design que ela tinha. Ela tinha lojas de design, e aí eu falei para ela, olha, o meu padrasto já tinha restaurante, era em cima desse restaurante que eu morava. Falei, eu não sou dessa área, quem é meu padrasto? Assim, tudo bem, meu pai já teve bar quando eu tinha 13 anos, ele abriu um bar que foi um sucesso. Minha mãe e meu padrasto enveredaram por esse ramo de alimentos e bebidas para sair, para tentar se reerguer da falência violenta que a gente passou. Falei, mas eu não sou dessa área. Daí ela falou, mas pelo menos você entende mais que eu. E como eu precisava de dinheiro, eu fui ajudá-la. Muito bem. Aí, montando o café para ela, eu conheci o café especial. Conheci o café especial ajudando ela nesse projeto. Conheci a Ipanema, que na época torrava um café chamado Cafeira. Gente, na época tinha Cafeira, Express, Astro e Brauna. Eram as 4 marcas de café de qualidade torrados que a gente tinha no Brasil. O resto tudo era exportado e tinha essas 4 marcas de café especial que ficavam aqui e já estavam fazendo algum trabalhinho. E a Cafeira, que era da Ipanema, foi nosso fornecedor no projeto. Assim que montou o projeto e a gente conseguiu montar as 2 cafeterias em 2 lojas, a Cafeira / Ipanema me convidou para trabalhar com eles e meio que gerir a loja que eles tinham acabado de abrir no Brooklyn, ou seja, que foi a primeira cafeteria de café especial que aconteceu no Brasil. Ela ficava no Brooklyn, chamava Cafeira, e ela ficava dentro de uma Blockbuster. Ela também era aberta para a rua e era aberta também para Blockbuster, então as pessoas iam pegar vídeo e podiam tomar café lá com a gente. Isso foi já 2001. Então eu fiquei em 2000 com esse projeto junto com ela, tocando. Em 2001 fui trabalhar na Cafeira. Pessoal, no começo as pessoas nem sabiam que expresso era com S. Ninguém implicava com cappuccino, mas com expresso com S as pessoas implicavam. Era muito engraçado. As pessoas eram agressivas com a gente. E a gente, naquela época, já em 2001, eu e o Jonathan que tá por aí, voltou para São Paulo, querido, maravilhoso, a gente já fazia o cappuccino como se faz hoje, o que na época, né, porque a Ipanema tinha chamado um barista italiano para treinar o pessoal. Então a gente já fazia as coisas do jeito que se faz hoje em dia. Espresso de 30 ml, cappuccino
italiano mesmo, de verdade, cappuccino sem canela, sem vaporizado desse jeito. A gente escrevia expresso com S. E as pessoas rabiscavam o cardápio, as pessoas ficavam... É engraçado, né? Como quando a coisa é diferente, tem gente que fica agressiva, né? E foi uma batalha nesse começo. Imagina, ninguém neste país escrevia expresso com S. Hoje em dia, eu até fotografo. Onde eu vou e que eu encontro expresso com S, no aeroporto, em qualquer botequinho do aeroporto de Guarulhos, já tem expresso com S. Ou seja, já não é mais uma batalha. Essa batalha a gente tinha, ninguém sabia o que era barista. Em 2001, ninguém sabia que existia essa profissão aqui no Brasil. Ninguém sabia o que era café especial. Ninguém sabia de nada do que a gente sabe hoje. Não tinha com quem estudar, não tinha livro, não tinha curso no Brasil de barista. E aí, bom, fiquei lá trabalhando e mais assim, meio que gerenciando assim, o dia a dia da cafeteria. E em 2002, a BSCA, Brazil Specialty Coffee Association, a Associação Brasileira de Cafés Especiais, que já patrocinava o Mundial, fazia desde 2000, ou seja, o Mundial de Café Especial, o Mundial de Barista, na verdade, a primeira edição foi em 2000. A BSA já era patrocinadora Platinum ou coisa parecida do Campeonato Mundial. E a gente até então não tinha levado para as duas edições anteriores ninguém para participar do campeonato. Então eles chamaram um norueguês que na verdade tinha criado o Campeonato Mundial, o nome dele é Alf Kramer. O Alf Kramer foi o responsável por criar o Campeonato Mundial e alguns outros que vieram. A maioria, na verdade, foram inventados e criados por ele. E aí eles chamaram o Alf, que também já dava consultoria para eles em outras áreas, para fazer o primeiro campeonato nacional de barista, para que na terceira edição, que aconteceria em Oslo, eles pudessem ter um representante, ou seja, o Brasil pudesse ter um representante. Foi assim que veio o Alf e veio um barista de Brennen, como é que era o nome da cidade? Um barista de lá da Noruega para treinar. Então, como foi? Os treinamentos aconteceram no Cindy Café. A BSA mais o Cindy Café ofereceram esse curso de barista dentro das técnicas mais modernas lá do campeonato para várias pessoas do Brasil. E a tarefa do Alf era, dentre todos esses que passaram pelo curso, e não foram poucos, ele escolhesse 12 competidores. Ou seja, o curso era mais ou menos uma semifinal ou uma eliminatória para o primeiro campeonato. Eu fiz o curso como gerente lá da cafeeira, eu fui fazer o curso. O Alf queria que eu participasse do campeonato. Ele me escolheu como uma das 12 pessoas para participar do campeonato. Eu não queria. Eu não gosto de campeonato, de competição. Eu não gosto. Eu não tenho estrutura psicológica para isso. Mas ele é muito hábil. O Sr. Alf Kramer é muito hábil em convencer as pessoas. E aí ele conseguiu me convencer a participar. E eu e o Jonathan participamos do primeiro campeonato de barista que teve, que foi no Santa Maria, no Empório Santa Maria, aqui em São Paulo. Éramos 12. E eu me lembro que a gente ficou até muito tarde na cafeira treinando, fazendo drink e tudo que precisava. E um dos jurados do primeiro campeonato de barista foi o Alex Atala. O Alex Atala foi jurado junto com o Marcelo Vieira, que era presidente da BSA na época. Acho que eu não me lembro quais eram os outros dois. Se alguém puder me ajudar depois, mandar mensagem. Eu não me lembro. Eu sei que tinha o Alex Atala e tinha o Marcelo Vieira no júri. Eram 4 jurados. Enfim, para minha surpresa, ganhei esse campeonato. Dia 16 de março de 2002, eu ganhei o primeiro campeonato de barista do Brasil. E minha vida mudou. Minha vida mudou. 4 dias depois eu faria aniversário. E foi muito louco, assim, porque daí a gente eu iria para Oslo para competir no Mundial. 15 dias antes do Campeonato Mundial em Oslo, a Ipanema me mandou para Berna, para Blaser, que é uma torrefação em Berna, que trabalhava um café bom, para ser treinada pelo Valentino Sergio, esse italiano que treinou todo mundo na cafeira, e ele me treinou lá também. Então eu fiquei 10 dias em Berna, um pouquinho menos talvez, em Berna, treinando com um Tino. Depois fui para Dinamarca para treinar com o campeão anterior, que era dinamarquês,
o Martin Hildebrand, que é uma coisa fofa de viver, assim. E aí eu tive 2 dias de treinamento com o Timo Wendelboe em Oslo. Então essa era a agenda do campeão mundial brasileiro na época. Ele faria esse treinamento na Ipanema, na Blaser. Depois o treinamento... O da Blaser, na verdade, quem mandou foi a própria Ipanema. Mas o da Dinamarca com o Martin e o Timo Wendelboe foi a própria BSA que organizou. E aí eu fiquei um dia inteirinho com o Tim lá na cafeteria que ele trabalhava na época. Ele nem lembra disso, porque ele estava treinando ele para o Campeonato Mundial, que ele também participou em 2002. Mas ele não lembra disso. E esses dias a gente se trocou fotos dessa época. Muito bem. E foi em 2002 que eu fui para Oslo competir no Mundial. Quem ganhou esse Mundial foi o dinamarquês, o Fritz Storm. Por um acaso que ele ficou em 7º, mas aí o belga foi desclassificado por uma questão, acho que de cidadania, alguma coisa assim. Ele subiu pros finalistas e ganhou o campeonato usando, sabe o quê? Café Illy. Acredita? Que na época ninguém sabia muito sobre café especial, gente. Ninguém estudava torra, ninguém fazia essa coisa de direto com o produtor. Então imagina, o campeão de 2002 ganhou usando Illy. Que café que eu usei? Eu usei um café que foi a BSA que me deu. Assim, eu não pude escolher na época o meu café. Teve uma interferência do presidente da Blaser. Eu me lembro que o Benini, um italiano, que foi um dos fundadores do Slow Food, sabia? O movimento. Ele é um dos fundadores do movimento. Ele era presidente da Blaser e ele provou o café, ele falou, não, daí ele ligou pro Marcelo Vieira e falou, não, essa menina não vai usar esse café, a gente vai fazer um blend para ela aqui. E foi assim que aconteceu. Eu usei um blend que a Blaser fez, que também não era nada incrível, assim como o Illy não é emocionante, esse blend também não era emocionante, muito pelo contrário, até porque ele, como italiano, colocou um pouquinho de robusto. Olha, eu nunca contei isso pra ninguém, eu contei isso pra poucas pessoas. Então era um blend de arábica com um pouquinho de robusto, olha isso. Claro que é autorizado pela BSA, e eles discutiram isso na época, e aí eu competi com esse café. Porque era um café que a BSA que falava o que tinha que usar. E foi isso, foi uma experiência muito assim, importante. Foi a primeira feira internacional que eu fui. E foi aí que eu comecei a provar café de outros países e ficar enlouquecida com esses sabores. Foi muito importante essa feira pra mim. Foi muito desafiadora em vários sentidos também. Por razões que eu acho que não convém, eu acho que falar aqui, mas eu era muito jovem, eu era muito menina, eu tinha 26 anos, 26. Tinha 26 anos, tinha um cara de 15, era muito inexperiente em alguns aspectos, em vários provavelmente. A presença do brasileiro nessa época era muito pro forma, sabe? Não era uma coisa tipo, vamos organizar o campeonato, vamos ter um representante, não, tudo bem. Eu provavelmente fui a melhor dentre os primeiros competidores, né? No campeonato, mas não era uma coisa assim, não era uma vontade assim de vamos fazer, vamos acontecer, vamos organizar um campeonato de barista no Brasil. Era uma coisa meio que fica chato não ter. Então, eu tive nenhuma estrutura. Quem me deu toda a estrutura para competir, quem me ajudou a comprar utensílios foi o Valentino. Foi o Valentino Sérgio, esse cara, esse italiano de 1,90 m, grosso pra caramba. Esse cara que me ajudou em tudo. E a minha irmã, que me acompanhou na época, né? Porque o campeão brasileiro ganhava uma passagem para ir competir com o direito ao acompanhante na época. Então, foi isso que aconteceu. Aí depois eu continuo a nossa história. Os próximos capítulos da minha história no café. Tá bom? Eu acho que é isso. O Jô Soares foi em 2003, eu vou chegar lá. Depois dessa série de conversas diárias, talvez eu conte o lado B da história. Por enquanto eu vou ficar só no lado A, combinado?
Mas depois eu conto umas coisinhas do lado B que eu acho que são muito importantes de se dizer depois que a gente tiver acabado essa série de histórias e de papos diários cada dia com um tema diferente. Então é isso. Vamos parar no Campeonato Mundial em Oslo, que eu fui e conheci um monte de coisas, conheci o Alf, que foi muito fundamental na minha carreira, com quem muita gente acha que eu tive um caso. Não tive um caso com o Alf, somos muito amigos, ele foi um pai pra mim, me adotou e me ajudou muito, muito, eu sou muito grata a ele, e é isso. Ó, contei um pouquinho de lado B. Tá bom, gente, então a gente se vê amanhã. Amanhã o tema, deixa eu falar pra vocês qual que é. O tema amanhã, quinta-feira, é hospitalidade em cafés especiais. Como falar com o cliente, que tipo de serviço você pode oferecer. Essa parte é fundamental na nossa área de café especial. Até amanhã. Beijo.